Está no ar mais uma live do Maio Materno, entrevista de uma mãe para outra mãe. E hoje vamos conhecer a história de uma mãe que é jornalista, profissional da comunicação, que tem um currículo excepcional e uma vida profissional bastante agitada. E claro, que ainda, tem que unir com a maternidade. Então a gente vai conhecer a história dela. Que já está aqui conosco. Vamos ver aqui. Já aceitei. Peraí, vou cancelar aqui rapidinho. Aê! Agora sim! O Instagram tá demorando, né, ultimamente, para essas lives. Eu Tá demorando, pois é. Muito bom, deu certo a nossa live, que lindo! Que show! A gente fica nessa correria do jornalismo e aqui a gente está para falar de maternidade, coisa boa. Nosso melhor mundo, nosso pior e melhor mundo, né? É verdade. Afinal, ser mãe é padecer no paraíso. Né? Sem dúvida, essa frase define demais a maternidade. Nath, obrigada por ter aceitado esse convite. Nesse mês eu realmente queria trazer a realidade, né? A verdadeira realidade da maternidade, de como que as mães lidam com as dificuldades que aparecem todos os dias, né? Porque todo dia a gente tem uma dificuldade nova para enfrentar. Eu queria então que você... Luca hoje ficou meia hora querendo chorar na porta da escola porque não queria. Falou, mamãe, quero ir para casa, me leva. Oh, meu... Como é que leva, gente? E então você tinha comentado isso, né? Que olha, vamos deixar um pouquinho lá, porque ele sempre, né, dá essas frases. Essa semana foi terrível. E afinal, então, quem é a Natália? Conte um pouquinho da sua vida profissional e, claro, né, como que você veio a esse mundo da maternidade. Cara, é engraçado, né? Porque assim, eu nunca imaginei ser mãe, né? Eu, na verdade, sempre tive um caminho oposto. Eu sempre quis muito pensar o lado da carreira, o lado profissional, em, né, crescer na vida, enfim, ganhar meu primeiro milhão aos 30 anos de idade. E aí, só que no meio do caminho, enfim, casei, namorei por muito tempo, casei, fiquei casada há muito tempo, sou casada ainda, já pelo menos há 11 anos, estou com meu marido há 15 anos. E aí chegou um momento que a gente falou, cara, é a hora, né? Ter filho ou não ter filho. Mas nisso, ao mesmo tempo, eu também estava num momento de carreira, Carol, assim, só para vocês entenderem, eu sou jornalista, e fiz o meu caminho todo no meio de televisão, trabalhei em várias televisões, inclusive na Record por muitos anos, e aí eu resolvi fazer a transição de carreira. Então, naquele momento, eu falei, cara, não quero ter filho, não dá para ter filho, não dá nem para pensar num negócio desse, porque eu preciso transicionar a minha carreira. E aí resolvi virar assessora de imprensa, né, assessora de comunicação. Assessorei já deputado, já assessorei senador, já assessorei partido político, já assessorei outros players. Hoje eu tô com a minha agência de comunicação, que é a Navona Comunicação e Marketing, atendo vários players da política e fora da política também. Me especializei em gestão de crise, media training e assessoria de imprensa, né? Só que, enfim, a agência a gente acaba fazendo tudo, né? Até rede social. Mas sou especialista de fato em media training e gestão de crise, né? Junto ali da assessoria de imprensa. Pensar a estratégia, de fato, é o que eu gosto de fazer, né, na minha carreira profissional. Então, nessa transição, a gente segurou essa coisa do vamos ter filho, não vamos ter filho. Não está no momento, está no momento. E aí a gente resolveu planejar o Luca, né? Então, o Luca foi planejado por 3 anos.
E aí eu trabalhava no Senado na época e a gente, enfim, avisei no trabalho, olha, ano que vem é ano de eleição, que é um ano mais tranquilo no Congresso, então não vai demandar tanto na minha licença maternidade. Até isso foi planejado, sabe, Carol? E aí avisei tudo no trabalho, tirei minha licença maternidade e entrei para estatística de que na volta da licença fui exonerada. E aí foi quando a vida dá aquele revés, né? De agora o que que eu vou fazer? Então resolvi dar o passo de que eu já tinha que ter dado lá atrás, de abrir a minha agência de comunicação e tocar o barco por mim mesma, né? Trilhar meu voo solo. E que foi muito bom, assim, só teve lado positivo nessa história. Que bom. E o Luca hoje já está com 3 anos, isso? Luquito, o Quito tá com 3 anos, meninão, lindão, figura. A gente planejou ele para ser geminiano. A história dele é muito engraçada, Carol, porque assim, a gente planejou mesmo, moleque, né? Então, se deixar, a gente queria ter marcado a hora para dar certo, o signo, ascendente, a lua. Só que aí o que que aconteceu? A gente precisou se mudar, faltando um mês pro Luca nascer. Foi tudo certinho, gravidez, tudo perfeito, tudo bonitinho. E aí a gente precisou mudar, faltando um mês para ele nascer. Aí mudamos. 2 semanas depois de mudar, eu peguei Covid com meu marido. Quer dizer, Luca também, por consequência. Tive que ficar quieta para o menino não nascer, porque senão ia ser um rolo danado no hospital de separar a ala. E sabe, enfim, todo o trâmite hospitalar que a Covid, né, merece e precisa. E aí a gente teve que segurar as pontas até sair do isolamento para o menino nascer. Mas acabou que ele quis ser taurino, ele não veio geminiano. Nasceu 2 semanas antes, mas tá valendo. Ele faz jus ao signo. É faminto, é teimoso, mas é lindo, coisa mais fofa. E é isso mesmo. E a maternidade é feita de surpresas, né? Às vezes a gente planeja tudo. É igual quando a gente vai viajar com criança, a gente planeja tudo. Mas na hora, às vezes, de sair de casa, sempre Nada vai ter alguma coisa, sempre vai ter um imprevisto. É impressionante. São as surpresas que a gente encontra nessa outra vida, né? Mas que bom que deu certo essa sua transição, porque assim, de fato, né? Você tocou na questão das estatísticas. Eu também, na minha primeira gestação, entrei para essa estatística, trabalhava também com parlamentar, né? Porque como é cargo comissionado, eles acabam dispensando a gente, né? No final da licença maternidade, colocam outra pessoa e a gente é descartado, literalmente, né? É muito chato isso. E a gente percebe que isso é uma realidade de muitas mulheres, né? Quando engravidam e vão voltar da licença maternidade, a pessoa acha que não precisa mais de vocês. Mas mal eles sabem o que eles estão perdendo, né? Porque quando a gente vira mãe, a gente vira uma profissional de mão cheia. A gente faz coisas que a gente nem imaginava, né? E é interessante, Carol, porque assim, o primeiro fato é que a gente, principalmente a gente que está ali com cargo em comissão, né? A gente não tem as regras ali da CLT, por exemplo. A gente não consegue nem entrar. Claro, a gente pode entrar na justiça, pedir uma equiparação, mas vai ser muito mais enrolado, entendeu? Porque, querendo ou não, quem é seletista tem ali os seus 6 meses de segurança pós licença maternidade, né? Não pode você não pode demitir uma pessoa que acabou de voltar da licença. Mas, de toda forma, o pensamento ainda é muito ruim, porque você achar que a pessoa não vai estar mais presente porque virou mãe é um engano, mas é um engano por completo, porque assim, a mãe só quer saber de voltar a trabalhar e ser gente, se entender como pessoa de novo. Porque, querendo ou não, a gente passa ali de 4 a 6 meses, os primeiros 6 meses de vida, uma forma muito intensa. E todo mundo só procura a gente para falar o quê? De maternidade. Então você só sabe falar de amamentação, de papinha, de fralda, de cocô, de xixi, de cavalo, entendeu? E lembra de que a gente tem que voltar a ser gente, né? E olha, nós como profissionais da comunicação e jornalistas, a gente quer voltar realmente para aquele
calor, né? Para aquela emoção das notícias. É Cara, impressionante. Eu eu fiquei muito admirada pela minha volta, tanto que assim, quando de fato eu consegui, né, me desliguei do, enfim, do gabinete e tal, a primeira coisa que eu falei, eu preciso voltar ativa. Aí eu fui lá, fiz o Instagram do Luquinha do dia, e aí comecei a postar dica, porque é isso, a gente precisa se sentir gente de novo. E aí eu, como profissional de comunicação, falei, vou fazer rede social e vou fazer alguma coisa da minha vida enquanto isso, né, até as coisas conseguirem engrenar de novo ali na política, que é realmente minha área, né? Mas é isso, é um mero engano. É um mero engano. Não tenho nem o que comentar. Bom, Nath, como essa entrevista ela já está correndo já com outras mães, são 3 perguntas que eu tenho feito para a gente mostrar de fato a realidade de cada mãe, né? Eu acho que é interessante a gente trazer um pouquinho dessa realidade. Muitas mulheres veem na rede social aquela maternidade perfeita, por exemplo, sempre eu vejo amigas falando, nossa, barriga da Virgínia. Gente, calma aí, né? Não é tudo isso aí maravilhoso assim, não, né? Vamos por partes, né? Então, assim, a gente tem que trazer a realidade. Eu tenho colocado isso muito claro aqui, porque não podemos achar que é tudo maravilhas também, né? Tem as suas dificuldades que precisam ser colocadas até para a gente se sentir acolhida, né? Saber que a gente não está sozinha na questão da maternidade. E a primeira pergunta que eu te faço é o que mais te surpreendeu na experiência de ser mãe? Ai, cara, eu acho que tudo surpreende, né? Porque ninguém conta pra gente os podres do ser mãe. Então, assim, por exemplo, eu tive uma gravidez toda certinha, não tenho nada a dizer sobre a minha gravidez, mas pra mim, eu só queria que o menino nascesse logo. Cara, assim, eu enjoei pra caramba. No final, quando a bacia começa a abrir, ninguém te conta esses detalhes. De que a bacia vai começar a abrir, você vai começar a sentir dor em tudo. Mandar, vira um sacrifício. Sabe assim? E aí, quando a criança nasce, isso só piora. Então é uma surpresa constante, todo dia, né? Até mesmo assim, quando todo mundo falava, né, de muita preocupação de quando fica doente, de quando tem febre. E é engraçado, eu não sei se é porque eu me preparei tanto para ser mãe, que eu acho que as coisas foram mais suaves por aqui, sabe? Mas não deixa de ser surpresa. Então, por exemplo, a gente até pegar a manha de que a febre está subindo. E eu preciso já dar o banho e eu já entro com remédio antes dela terminar de subir. Cara, é tempo que você leva, né? Para você conseguir engrenar e sair da surpresa, né? Sim. E todo mundo fala que aí o segundo filho fica fácil porque você já tá vacinado, né? Apesar do manual não ser o mesmo. Cada um tem as suas dificuldades, Mas assim, ao mesmo tempo, quando tá muito neném e a criança começa a ter o sorriso de fato para você, que não é só mais um reflexo, é muito lindo, né? Isso é impagável, né? Então, assim, todo mundo também é engraçado, todo mundo fala da amamentação de uma forma muito mágica, mas é doloroso pra caramba o processo, gente, de amamentação. Não é todo mundo que consegue amamentar. E principalmente quando as pessoas não conseguem amamentar, é um processo muito doloroso para aquela mãe. E essas mães precisam entender de que elas não estão sozinhas, gente. Existe mais um meio mundo que lida da mesma forma com a mesma situação. Então, assim, e quem amamenta também, eu tive o problema contrário, porque eu tinha leite demais. Então, o tempo inteiro eu tinha mastite. Tinha mastite de repetição o tempo inteiro. E ninguém conseguia resolver. Paguei mastologistas caríssimos. Cheguei a pagar R$ 2.000 de consulta em mastologista para tentar resolver meu problema e não resolveu. Ele virou para mim, então, você vai ter que desmamar o menino. Eu falei, então, não quero. O que eu faço? Levo dor. Vamos seguir do jeito que dá. E aí a gente foi, até que eu fui aprendendo técnicas de mexer em mim mesma para conseguir entender formas que me aliviavam para poder continuar amamentando meu filho, entendeu? Então, existe problema para todos os lados, existe surpresa para todos os lados, mas a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo a levar a vida de uma forma leve também, né? Porque é muito legal. Ser mãe é muito legal. Eu acho que eu descobri um novo universo que é possível. Assim, o processo do desmame também,
cara, é muito enrolado, ninguém conta pra gente, né? Eu sou uma pessoa, Carol, que eu amo estudar. Então, tudo, eu saio estudando loucamente o assunto, assim. Eu gosto de ir lá na ponta, lá na história, né? Aham. Então, quando eu fui desmamar o Luca, eu lembro que a gente começou a fazer, enfim, fiz curso, comecei a pegar livro, comecei a estudar lá na base da psicologia, para entender como é que era o processo da criança e o processo dos pais também nessa história. Porque não adianta só a criança, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa voltar a dormir, a gente precisa voltar a ter vida, a gente precisa conseguir ter uma relação de que são duas pessoas, né? Porque a criança, no momento do desmame, não consegue compreender isso de jeito nenhum. É muito difícil, dependendo da idade. Pelo menos assim, eu quis desmamar o Luca com 1 ano. E porque é isso, eu tava sofrendo muito das mastites, e aí chega uma hora também que a gente entende que precisa haver o laço da separação para que a criança consiga evoluir. Pelo menos foi assim aqui em casa, né? E aí eu lembro que todo mundo, método francês, método americano, deixa o menino, você se esconde no quarto, deixa o menino com o pai, e aí ele vai chorar pra caramba, vai dar certo. Cara, aqui em casa a gente resolveu, Carol, fazer eu acho que da pior forma possível, mas foi a que deu certo aqui em casa. Que foi, vamos ficar todo mundo junto, não somos família, então vai enfrentar todo mundo junto essa história. Luca, olha só, a partir de agora, acabou. A teta vai acabar, meu filho. Acabou mamar. Você já come muito bem. Você é taurino, você é um esfomeado. Você já come que nem um adulto quando você quer. Então você dá conta disso. E aí a gente foi explicando pra ele, foi isso. Até que numa noite eu falei, filho, é hoje, hein? É seu último mamar. Beleza? Aí ele, beleza. Cara, foi assim, caótico. A primeira noite eu acho que ele chorava. Ele chorava por 20 minutos consecutivos, um choro desesperador. Aí cansava, aí dormia, aí lembrava, aí chorava de novo, 20 minutos, cansava, dormia. Isso foi a madrugada inteira, desse naipe. Aí na manhã que ele acordou, na manhã seguinte, o menino já era outro, independente, ele já entendeu que eu tava ali para brincar com ele, de que eu não era só mais a vaca leiteira. E assim foi, sabe? As coisas vão evoluindo, vão melhorando a cada passo que a gente vai dando junto. Isso é muito legal da maternidade. Você conseguir moldar a personalidade e dar a educação para um ser humano do jeito que você acha que tem que ser na vida, com os princípios que você tem, cara, isso é impagável. Isso ninguém te conta como é que pode ser essa experiência. É impagável. É verdade. E você já deu autonomia para ele, né? De saber que ali não tinha mais. Comigo foi bem diferente, Nath. Eu tive que fazer técnicas diferentes com cada uma das minhas filhas. A mais novinha, ela desmamou assim que não queria mais saber do meu peito. Largou e não quis mesmo. E a mais velha, eu tive que fazer a técnica do peito dolorido, né? Que as mulheres geralmente colocam um esmalte vermelho, algum batom vermelho para falar, não, tá dodói, não pode, a mamãe não tá podendo mais dar peito. Aí foi assim. Mas cada criança, tem a sua técnica. E isso que você falou do sofrer, para a mãe às vezes é muito difícil. Mas eu só vim dormir com a minha mais novinha, que deixou o peito bem rápido, depois que ela fez 1 ano. E só porque uma médica falou assim, mãe, ela tem que chorar a noite toda. Você não precisa dar mamadeira para ela à noite, ela vai aprender a dormir. Foi uma noite terrível, que ela chorou a noite toda. No dia seguinte, ela começou a dormir a noite toda. E aí eu voltei a dormir. Então, às vezes, a gente tem que aceitar o sofrimento, assim, naquele momento e aceitar, né? E deixar passar, porque aquilo ali vai passar. E a criança vai entender. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, cada criança tem um processo e tem que ter esse processo, gente. É amadurecimento. A gente não tem esses processos até hoje. Faz parte. Faz parte. Frustração, a gente vai ter muito na vida. Cara, eu falo isso pro Luca quase todo dia. Meu filho, frustração, você vai enfrentar ainda por muito tempo. Fica tranquilo. A Edi foi mais radical, ó, que ela colocou aqui, aqui colocou. Uau! A criança botava a essa aí. Tá vendo? Existem várias técnicas, gente. Dá pra passar por isso aí de boa. E é tanto
Carol, é muito louco, né? Porque, assim, por exemplo, a técnica do peito machucado, tem uma galera da psicologia que fala, bicho, isso gera trauma. É a única coisa que você não pode fazer no menino. Mas, gente, chega uma hora que a gente já tentou de tudo e nada deu certo. Assim, quer ver outro tabu? Eu sou a doida dos tabus, né? Meu filho odeia sequência. Meu filho ama café, porque eu amo café. Então, se ele não cheira o meu café todos os dias, não, ele não começa o dia dele bem. Mas assim, é muito tabu, a maternidade tem muito tabu, né? O processo de desfraude do Luca, por exemplo, a gente percebeu todos os sinais do Luca ali perto, depois que ele fez 2 anos, perto de 2 anos e 3 meses, né? E aí a gente falou, vamos começar? E aí, cara, fui pesquisar tudo. Eu, de novo, minha loucura de estudar. Pá, 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 pá. Foi. Comprei um redutor de vaso, né? De assento de vaso com escadinha. Esperei chegar e que não sei o quê. A gente começou a levar ele no banheiro para ele se adaptar com aquele novo negócio, né? E se adaptar até mesmo ir ao banheiro sem ser para tomar banho, né? Então, a gente foi começando esse processo todo de desfraude. Chegou o momento que a gente precisou da escola, né, para de fato iniciar o desfraude, porque ele já em casa ele já estava fazendo xixi no vaso, já estava tudo certo. E aí na escola, a gente sentiu um pouco de dificuldade, e eu acho que isso é um outro tabu muito comum que ninguém topa falar sobre isso pra gente, que eu acho que se eu tivesse tido alguns alertas, minha abordagem teria sido outra. Mas, por exemplo, a escola virou para mim e falou: vamos deixar para o segundo semestre, porque vai ter mais amiguinho dele junto, e aí ele vai ter mais estímulo. E aí eu falei: ai, beleza. Só que aí chegou no segundo semestre, eu já estava perdendo o bonde do desfraude dele, do processo dele. E aí foi o caos, minha vida virou caos, porque ele resolveu fazer cocô na cueca por pelo menos 2 meses. Pelo menos. Minha vida se transformou. Gente, quantas cuecas não foram pro lixo aqui em casa? Vocês não estão entendendo. Inúmeras, porque eu falei, me recuso. Não dá. Não dá. E assim, é um tabu, porque se as pessoas trocassem mais ideia de como foram as suas experiências, talvez a gente mudasse a nossa abordagem até mesmo com a escola. Entendeu? Sim. E é muito interessante, porque aí eu fui testando todas as técnicas de desfraude, tudo. Até mesmo assim, dicas de Instagram e TikTok, de como funciona, a fada do cocô, tudo, gente, nada dava certo. Até que eu apelei pro quadro do cocô. Resolvi fazer um quadro lindo, frases motivacionais. You are the best. Go ahead. Em português e inglês, sim, era bilíngue o quadro. Meu cocô no vaso era o título do cartaz. Fiz um cartaz, colei na frente do quadro e botei presente. Falei, Luca, a partir de hoje, cada cocô no vaso ganha presente. É a pior forma. Eu tô ligada que é a pior forma. Mas foi a única que funcionou, porque eu tentei todas. Não tem, gente, tabu, não tem técnica. No fim das contas, quer dizer, tem técnica, desculpa. Tem técnica, mas não tem manual. É simples assim. Mas é isso. A gente precisa sofrer. Adaptando, vendo o que dá certo, porque também eu vejo que tem muitas mães que ficam nessa, ai meu Deus, eu tenho que fazer aquilo porque a outra fez, ai porque eu tenho que... Gente, você faz de acordo com o que você acha que é o ideal, que vai dar certo pro seu filho e pronto, abraça, acolha a sua responsabilidade materna e aceita, vai ser isso, vai ser isso. Aqui, para as minhas filhas serem organizadas, eu também tive que fazer esse negócio da recompensa. Mas tem psicólogos que falam que você não pode fazer isso, porque a criança associa, mas foi o que deu certo, foi o que elas acharam, falaram, no tempo. Tem psicólogo que fala que isso já é o início da meritocracia. Você não parou pra pensar nisso? Filha, ceda que você vai conseguir ganhar tal coisa. Trabalhe, faça a sua obrigação no primeiro momento, porque ele não entende ainda. O guardar brinquedo, ele não entende ainda que é uma obrigação para ele, né? Mas é um processo. Então, assim, guarda os seus brinquedinhos antes. Quando acaba de brincar, vamos guardar. Antes de dormir, vamos guardar tudo, vamos organizar tudo. Que aí você vai ter uma surpresa.
Aqui em casa, às vezes, a surpresa é um bolinho de banana, às vezes é um, sabe assim, não precisa ser um brinquedo, gente, é uma recompensa. Tudo bem, o Recompensa. caso do cocô foi brinquedo porque foi extremo. Eu não aguentava mais limpar cocô na cueca. Com certeza. Então, agora entrando na segunda pergunta, qual foi o maior desafio que você já enfrentou na maternidade e como que você lidou com ele até agora? Ai, Carol, acho que o maior desafio, sem dúvida, foi o meu processo mesmo profissional, né? Porque, assim, você decidir, pelo menos no meu caso, em que eu decidi virar mãe, planejei tudo para que acontecesse de uma forma muito tranquila. Então, esperei um momento de vida estável, né? Esperei ali o ápice da minha estabilidade profissional, da minha carreira, e aí você se vê entrando, porque você não acredita que você vai entrar para a estatística de ser demitida, né? Nessa volta, nesse processo. E é um momento extremamente de vulnerabilidade da mãe, porque você precisa pôr a comida no prato. É simples assim. Né? Você tem que pagar fralda, é um momento cara, é gasto. Então eu me vi numa situação de que, cara, ainda bem que a gente fez reserva financeira porque ela que vai segurar a gente, ela que vai segurar a onda. Mas, assim, sem sombra de dúvida, foi o maior desafio, porque eu tive que, sabe, respirar fundo, falar, beleza, é para encarar, vamos encarar. Não tenho, né? Enfim, tenho rede de apoio, mas eu preciso me reerguer, porque também não posso ficar dependendo de rede de apoio. Então, é isso, é respirar fundo, olhar para frente e falar, beleza, como é que eu vou fazer agora? O que que a gente pode fazer nesse momento? O que que é o mais urgente? O que que não é urgente? Vamos separar as coisas e vamos seguir em frente, levantar a cabeça, senão a coroa cai. É verdade. E o que que ser mãe te ensinou sobre si mesma? Ai, isso aí é até clichê, né, cara? É ridículo falar que a gente vira bicho grande e que a gente vira uma leoa. É muito clichê, né? Mas é muito verdadeiro, porque a gente entende que a gente tem múltiplas funções. Antes disso, eu já sabia que eu era muito capaz, eu já sabia que eu era muito esperta, mas hoje é o ficar acordado. Eu acho que assim, a maior provação quando você vira mãe ou pai é que você precisa ficar acordado, né? De madrugada. Não tem jeito. Toda criança, por mais que durma bem, ela acorda. Neném tem que acordar, né? Nem que seja para comer, né? Para viver. Nos primeiros meses, principalmente. Então, acho que a aprovação do sono é uma parada que te tira do lugar. E aí você, quando passa por essa aprovação, você fala, beleza, sou capaz de qualquer coisa mesmo. É simples assim, sou capaz de qualquer coisa. Se for para fazer o bem, para fazer o certo, né? O que você, os seus princípios, no que você acredita, a gente consegue. E eu acho que a maternidade ela prova isso todo santo dia. Hoje mesmo, hoje eu falei, filho, você vai ter que ficar na escola e a mamãe vai ter que ir embora. Porque essa semana ele resolveu não ficar na escola, ele não quer a escola, porque eu acho que ele já tá cansado, já quer férias, não sei. E aí ele não tá afim de. E o Luca odeia acordar cedo, né? O Luca odeia acordar cedo. Então, pra ele é difícil, ele sofre. E aí hoje, quando eu cheguei na escola, eu falei, filho, então, chegou a hora, você vai ter que ser corajoso, forte, inteligente, porque a gente fala isso todo santo dia. Você é corajoso, forte, inteligente, você vai dar conta, porque você já é menino grande, você é capaz. Aí ele, mamãe, fica aqui. Desabou a chorar. Beleza, respirei fundo, falei, olha, filha, você vai ter que lidar com essa frustração hoje, porque a mamãe precisa sair mais cedo. Não tem outra forma. E aí, enfim, foi. Então, assim, constantemente a gente vai sendo posto à prova, né? Não tem jeito. E a gente consegue, a gente vai lidando. E é isso que faz a gente ir crescendo, né? É que nem quando a gente não é mãe, que a gente tem os desafios profissionais, que a gente, sei lá, quantas de nós não já passamos por assédios dentro dos nossos trabalhos? E aí a gente tem que engolir o sapo mesmo e bola pra frente. É a mesma coisa. É verdade. E o que que você deixaria aí de mensagem para as mães
né? Porque se tem uma coisa também que eu aprendi com a maternidade é que a gente também consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. É impressionante. Alguma pode não sair muito bem? Pode, mas a gente sempre dá conta. A gente tá cozinhando, tá olhando pra criança, tá tendo que fazer isso. Outro dia eu fui tentar assistir uma videoaula, trabalhando e ainda fazendo dever de casa da criança. Eu falei, meu Deus, olha um piro de vez. Que era coisa assim ao mesmo E dá tempo. certo. E que bom que dá certo. Dá certo. Dá certo, a gente dá conta. Ainda Mas bem. deixa essa mensagem aí, Nath, das suas experiências, o que que você diria aí para as mães, para as mulheres profissionais, né? Tem muitas que também, a gente não está aqui para ajudar, tem muitas que desistem mesmo de trabalhar para se dedicar somente à casa. E tá Eu tudo acho que isso é bem também. tá Eu tudo acho bem, que é com um certeza. privilégio até. Cara, a mãe que simplesmente larga a mão da vida, é porque eu nunca fui essa pessoa. Eu acho que eu não seria capaz de ser essa pessoa, de largar a mão da minha vida profissional para cuidar de filho. Tanto que assim, eu brinco que eu não sei nem se vem o segundo filho, porque eu não tenho força física, eu não tenho força psicológica, eu não tenho força financeira nesse momento para pensar em ter outro filho. Todo mundo me fala, não, porque é mais fácil, porque isso, porque aquilo. Mas, cara, botar filho no mundo é responsabilidade. Você abdica da sua vida, querendo ou não, você precisa se doar. E não é só você, é o pai também. Querendo ou não, gente, a maternidade, embora ela seja um peso feminino, ela precisa ser um peso masculino. É possível. Aqui em casa, tudo é 50-50. Não tem jeito. Aqui em casa hoje, por exemplo, eu falei, cara, eu vou tomar banho sozinha hoje de manhã, porque sim, às vezes não é possível. Então eu falei, vou tomar banho sozinha, vou tocar minha vida, Flávio. Resolve o Luca todo aí, dá o café, troca a roupa, faz a rotina do dia, escova dente, tira a meleca e vambora, porque a gente precisa sair e o dia precisa começar rápido. Então, lembrem-se que vocês não estão sozinhas. E mesmo que você seja mãe solo, alguma rede de apoio existe, uma amiga, um casal de amigos, pais, avós, tios. Tenha uma rede de apoio. Não deixe de ter essa rede de apoio, porque ela é necessária, senão a gente pira também. A gente não pode esquecer da gente, Carol, porque é que nem um avião, né? Quando cai a máscara, você tem que botar primeiro em você para você salvar os outros. É a mesma coisa. Se você não tá bem, você não vai conseguir passar para o seu filho, para sua filha, né, de uma forma com que ela fique e ele fique bem. Então, lembre-se que você existe, você está aterrado, você está aqui, está presente, está vivo, e você precisa seguir primeiro bem, né, para poder dar conta do resto, né? Para poder levantar a cabeça, não tem jeito. E é possível, tudo é possível. A gente, assim, eu fico vendo, cara, a galera aí tem 5 filhos e tá tudo bem. Poxa, eu tenho uma conhecida que mora nos Estados Unidos, ela já está há bastante tempo lá com o marido e ela está indo para o quarto filho. E está muito feliz, está tudo bem. Então, assim, é possível, gente. Tudo é possível. A gente vai dando um jeito, a gente vai se adequando, a gente vai se ajustando com qualidade. Eu acho viável. E ser mãe é legal demais. Eu acho que é uma experiência válida. Embora muita gente opte por não ser mãe, e também tá tudo bem nisso, porque são escolhas, né? São opções, né, Carol? Acho que tem muita gente que também não consegue delegar o suficiente e sair do controle até. E então, que bom que tem esse raciocínio de não ser mãe. Porque é melhor do que você botar o filho no mundo e não criar ele da melhor forma possível, né? Eu acho que isso sim é bizarro. Essa galera que tem filho e não cuida, eu acho que pra mim é o pior dos mundos, né? É verdade. É fácil colocar filho no mundo. O problema é criar, educar, é a responsabilidade. E você tocou no assunto que é importante. Vai da consciência de cada um, vai da escolha de cada um, né? Cada um sabe o calo que te aperta, a dificuldade que você carrega. Muitas pessoas também ficam falando, você não vai ter o terceiro, não vai vir mais. Eu falei, gente, eu conheço a minha mente, eu conheço o meu psicológico. Eu não tenho. Eu tô agora no momento de demanda que a minha filha mais nova, a gente está tentando diagnosticar o TDAH ou dislexia. Então, assim,
Existem Demanda muito. situações que exigem mais da gente, que demandam mais da gente. E se a gente não tá bem, cara, não vai bem. E quando eu percebo que eu não tô bem, que eu tô mal por dentro, que eu tô rancorosa ou desanimada, cara, isso afeta as minhas filhas de uma forma que é impressionante. Os filhos sentem a Sempre, nossa energia, os filhos sempre. sentem como a gente tá, né? Então, até às vezes a agitação, a birra de uma criança está muito relacionada ao emocional dos pais, né? Então, a educação dos filhos, ela passa pela gente. Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que buscar ajuda e contar com uma rede de apoio também, senão tudo Eu acho desanda. que maternidade é dividir, né, Carol? Não tem jeito, em todos os sentidos. A partir do momento que você bota o menino no mundo, você está dividindo com o mundo. Já começa por aí. Você botou alguém, você tirou um pedaço de você e botou no mundo. Então é Exatamente. sempre compartilhar. Tem que lembrar isso, compartilhar. Gente, quando a gente compartilha, a gente fica mais leve. Quando a gente consegue compreender o outro, a gente lida com as situações de forma muito mais fácil e natural. Quando a gente consegue dividir também os tabus, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. E por que não, né? Por que não? Assim, inclusive eu quero te parabenizar, porque você fazer o que você está fazendo nessas lives assim, é genial, é importante, é um serviço importante para outras mulheres, inclusive. Porque muitas delas estão sozinhas. Simples assim. Sim. E nós duas, como profissionais da comunicação, eu percebo o quanto que é importante a gente aprender a se comunicar também com os nossos filhos. A se comunicar, que eu falo, é não guardar para si aquilo que te incomoda. É a gente saber também como falar, como colocar para fora, né? Sim. Cara, dá pra gente explorar muitas coisas ainda Dá, dentro é desse infinito. assunto. É muita coisa que dá para falar, mas por isso que eu fechei nessas três perguntas, né? Porque eu acho que a gente conseguiu trazer a essência, a verdadeira maternidade, né? Diante de tantas situações que a gente passa. É, isso mesmo. Não, e parabéns, você faz um trabalho lindo, eu adoro te acompanhar. Assim, é útil para a sociedade mesmo. Não acho que a gente tem sempre crescer. É isso, é dar a mão, né, um para o outro, assim, é pensar realmente no próximo. Eu acho que o mundo fica muito melhor quando a gente consegue pensar no próximo, né? Isso aí. Nath, obrigada. Adorei! Você foi ótimo. Vai estar no feed, no canal do YouTube. E aí eu compartilho com vocês aí também para Muito mais bom, me pessoas. marca para eu subir também, eu adorei. Obrigada pela companhia, gente. Ótimo dia, boa quinta, bom fim da semana aí pra gente. Tchau, tchau.